Olá, meus amigos e minhas amigas! Hoje eu vim falar rapidamente sobre o assunto do vídeo anterior. No vídeo anterior eu falei sobre o período pré-colonial, o início da colonização e os povos nativos. Hoje eu vou falar sobre o mesmo assunto, só que super rápido, porque o vídeo ficou bem comprido e eu quero agora fazer bem resumido, mesmo estudando para o vestibular, para vocês entenderem quais são os principais elementos de cada um dos três períodos. Vamos lá? Primeiro, qual é o contexto desse período que a gente vai estar estudando aqui? Basicamente, a gente tem que entender que nós estamos falando das grandes navegações que tinham como principais objetivos conseguir novas rotas comerciais para chegar até a Índia, comercializar as especiarias, levar e expandir a fé cristã, católica principalmente, desbravar o mundo, conhecer novos territórios, colonizar novos territórios e povos para explorar, procurar ouro e prata, porque era a política econômica desse período, o mercantilismo. Lembrando, o Brasil não foi descoberto, ele foi explorado e colonizado nesse período onde os povos saíam da Europa e iam colonizar outros povos que eles encontravam no meio do caminho até chegar às Índias. Lembrando que existe também uma história do Brasil antes da colonização. Eu só peguei esse recorte temporal porque é o recorte que eu estou trabalhando com os meus alunos na escola. Mas antes disso, a gente já estudou como que era a cultura dos povos indígenas e a gente vai ver também rapidinho hoje aqui. Então, o que foi esse período pré-colonial no Brasil? De 1500 a 1530, o Brasil não foi efetivamente colonizado. Portugal já tinha posse desse território, infelizmente, mas ele não estava colonizando de verdade, porque ele ainda estava preocupado com o comércio lá nas Índias. Então, é um período onde eles ficam fazendo expedições de reconhecimento do território e mandam gente pra cá para explorar o pau-brasil através do escambo, de uma troca que acontece entre os portugueses e os indígenas. Mas isso muda a partir de 1530, porque Portugal começa a achar o Brasil mais interessante, uma vez que o comércio com as Índias entrou em decadência e uma vez que vários países lá da Europa começaram a vir para o Brasil para tentar explorar esse território. Então, com medo de perder a posse do Brasil, Portugal resolveu mandar gente para colonizar de verdade o Brasil, efetivamente, mandando gente que viesse lá de Portugal para cá para morar aqui e produzir. Lembrando que já existiam aqui, obviamente, os nativos. Então, quem vem são os europeus, porque aqui já tinha gente estabelecida que, infelizmente, vai ser explorada e dominada a partir de então. Então, a partir desse momento, nós temos algumas características para entender. Nesse período, então, eles vão começar a fazer as bandeiras, que são expedições para dentro do interior do Brasil, basicamente com o objetivo de encontrar indígenas e escravizá-los, com o objetivo de procurar ouro, com o objetivo de adentrar a mata e fundar as primeiras vilas do Brasil. Economicamente, eles decidem plantar cana-de-açúcar aqui para explorar esse território, com a ajuda, inclusive, do capital holandês. Nesse caso, a gente chama esse modelo estabelecido de plantation, onde existe uma grande extensão de terra, monocultura, que é um produto só, exportação para vender para fora, e a mão de obra sendo utilizada escrava, primeiramente do indígena e depois do africano. Na questão da administração do território, primeiro se estabelece no Brasil, nesse período, o que a gente chama de capitanias hereditárias, que são faixas de terra, onde eles dividem todo o território que eles tinham no Brasil, lembrando que nesse período é um tamanho menor do que o Brasil é hoje, mas eles vão dividir esse território que eles tinham ganho através do Tratado de Tordesilhas, ganho é horrível, né? Mas que eles tinham tomado através do Tratado de Tordesilhas, e aí eles vão dividir em faixas de terras e dar para donatários, que são pessoas que vêm de Portugal com o objetivo de fazer prosperar essas capitanias com dinheiro próprio e pagando impostos para Portugal. Esse sistema não vai dar certo porque o Brasil é muito grande, cada uma das faixas ficam gigantescas e eles também têm que enfrentar outras dificuldades, como o clima, eles têm que abrir espaço na mata, e isso é super complicado, e ainda tem a questão dos indígenas, porque muitos deles vão entrar em confronto direto com os indígenas. As capitanias que prosperam são justamente aquelas que conseguem fazer acordos e negociações com os indígenas. Em função desse modelo das capitanias hereditárias não ter dado certo, é que eles vão estabelecer o governo geral. E aí sim, nós temos um governador no Brasil inteiro, a mando de Portugal, que é fiel a Portugal e que obviamente vai centralizar mais o poder justamente para evitar que diferentes pessoas tenham acesso a esse poder, o que estava desagradando Portugal. E o último item do nosso resumo diz respeito aos indígenas e a maneira como eles viam a vida. De maneira geral, os indígenas que estavam aqui no Brasil não tinham noção de acúmulo, que era muito característico do mercantilismo lá, que é trazido pelos europeus para cá, essa ideia de que eu tenho que guardar coisas, de que eu tenho que ter para ser, que eu tenho que ter lucro e que as coisas são minhas. A ideia de posse, de território, de é meu território, é minha terra, eles não tinham necessariamente, não assim como os portugueses. E claro que isso vai gerar um choque de cultura num primeiro momento. Outra questão também é que eles estavam muito ligados à natureza, tanto que as religiões deles estavam muito ligadas aos ancestrais, né, as pessoas da família que já tinham morrido, mas também à natureza, elementos da natureza, por isso um respeito
muito grande com relação à terra e à natureza de maneira geral, que é uma visão meio que geral dos indígenas na América toda, né? Essa questão do cuidado com a natureza e entendê-la como uma deusa, uma força poderosa. Outra questão também bem importante é entender quais foram as causas da dizimação desses indígenas. Eles morreram em função das guerras travadas com os portugueses, porque sim, houve muita resistência, muitos tentaram fugir e por isso também foram mortos, e outros foram dizimados pelas doenças que foram trazidas pelos portugueses. Mas uma outra questão também que é bem importante é a questão do suicídio. Muitos deles, por mudar o seu estilo de vida, por perderem suas famílias, por perderem a sua religião, porque vocês sabem que eles foram catequizados e tiveram que abrir mão da sua religiosidade e da sua cultura, muitos em função disso acabaram ficando tão depressivos que acabaram entendendo que a única opção seria realmente o suicídio, ou até mesmo como uma forma de resistência. Então eles foram tirados do seu estilo de vida, depois eles foram escravizados, perderam as mulheres que compunham suas famílias, porque os portugueses acabaram compondo família com essas indígenas, porque eles precisavam povoar o território do Brasil, né, para impedir que outros países viessem e tentassem tomar posse. E em função disso, claro que a cultura indígena ela acabou se preservando até nós, por conta da figura feminina que se manteve nessas famílias, mas os indígenas que foram super explorados e que tiveram que trabalhar na agricultura, que era um ritmo de vida que eles não tinham, acabaram não entendendo esse novo estilo de vida, não aceitando esse estilo de vida, e muitos deles acharam que a melhor maneira para se livrar disso seria o suicídio, que é uma questão bem interessante pra gente começar a discutir, para pensar um pouquinho o choque entre as culturas e o quanto a imposição de uma cultura sobre outra pode ser devastador e terrível. Acho que de maneira geral, gente, esses são os principais aspectos. Eu tentei falar super rapidão para que vocês pudessem lembrar quais são os principais termos-chave pra gente entender esse período no Brasil. Beijo e até mais!